máxima aqui para a gente compartilhar, né, mais alguns dias de leitura bíblica, começando no dia 10, terminando no dia 13, 4 dias de leitura bíblica, de segunda a quinta. Eu separei assim porque é muita coisa para a gente compartilhar. E nós vamos dividir em 3 partes, né? A leitura bíblica, 66% dela é no Velho Testamento, 33% no Novo, na Nova Aliança. Então, a parte da Velha Aliança é separada em 2 tempos. Então, a gente vai começar compartilhando uma parte da leitura do Velho Testamento, que é a parte de Provérbios. Então, voltando a Provérbios, né? E eu vou dividir isso em 3 vídeos para ficar mais didático para a gente, tá? Então vamos lá. Provérbios, a leitura bíblica do dia 10 ao dia 13, caiu em Provérbios do capítulo 28 ao capítulo 31. Na realidade, até o final do livro de Provérbios. Então o que a gente aprende na leitura bíblica no livro de Provérbios, no capítulo 28, por exemplo, né? Fala sobre o rico e o pobre, né? Sobre como Deus julga, né, a causa do rico, a causa do pobre e os comportamentos deles também. Fala também sobre os que governam e sobre o povo que é governado. Né? Fala sobre política, né, literalmente. Então, esses capítulos falam sobre política, por exemplo, como um governante deve se comportar perante um povo, né, que também é protegido por Deus. Verdade isso. Então, assim, aborda esse tema de política muito fortemente. Outro tema, né, nesses capítulos de Provérbios, outro assunto tratado, né, sobre disciplina dos filhos, ok? A vara é a correção dos filhos, então traz alguns textos falando sobre como disciplinar os seus filhos, principalmente quando eles ainda são crianças, né? Ensinar a criança o caminho do Senhor. Outro assunto que é tratado também, né, no texto de Provérbios, nesse capítulo 28 a 31, sobre a autodisciplina. Eu achei interessante isso aqui, né? Governar a si mesmo. Então, o livro de Provérbios, nesses capítulos, também fala sobre autodisciplina. Como você governa com mais eficiência e como é melhor você governar a sua vida debaixo da lei de Deus, debaixo dos caminhos do Senhor. Então, fala sobre uma autodisciplina, um autogoverno, né? Também o Provérbios fala sobre isso nesses capítulos, né? Interessante você ler. Fala também sobre a lei de Deus, sobre a Torá. É interessante isso, porque principalmente no capítulo 30 para frente vai abordar muito esse tema da Torá, ou da lei. E é interessante que isso conecta com o link que nós vamos estar lendo, né, que da outra parte vamos falar sobre Levíticos. Então conecta-se com o texto aqui de Provérbios, porque capítulo 30 de Provérbios vai falar sobre algumas coisas que sobre a questão de guardar a lei, guardar a Torá, alguns princípios que lá estão, ok? Fala sobre soberba versus humildade também, né? Nesses capítulos, capítulo 30 e 31, sobre soberba versus a humildade, coisas insignificantes, por exemplo, né? Que nos ensinam uma grande lição de vida. Então, geralmente nesses textos de Provérbios, principalmente do 30 para frente, vai falar sobre algumas coisas interessantes. 3 coisas, isso, a quarta é aquilo, 3 coisas isso, a quarta é aquilo. Você vai reparar essa repetição. E aqui eu separei uma interessante, né? Que nos ensina uma lição de soberba versus humildade, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. 4 coisas, né, insignificantes, mas a quarta é mais interessante. Então, a primeira coisa insignificante, mas que nos ensina uma lição de vida, a formiga. São pequenas, mas são prudentes, né? Elas colhem no verão para passarem o inverno, né? E não tem preguiça de trabalhar. Então, aqui começa uma lição. As formigas são insignificantes, mas nos ensina a lição da prudência. Segunda coisa, os coelhos são um povo débil, ou seja, não tem raciocínio, não tem sabedoria, contudo edificam sua casa sobre a rocha. Ou seja, repetindo as palavras de Jesus, né? Sábio, construtor, edifica sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Então o coelho nos ensina essa lição lá em Provérbios. Terceira, né, lição, que é considerada insignificante, mas nos ensina uma grande lição. Os gafanhotos, eles não têm líder, eles não têm rei sobre si, contudo eles andam juntos, né? Partilham de algo poderoso juntos, né? Então eles andam sempre em conjunto, juntos uns com os outros. Outra e a quarta lição, e é muito interessante, essa aqui, são as aranhas, né? Elas não têm casa, elas vivem dependuradas e principalmente elas se penduram
na casa dos reis e dos poderosos. O que é a lição que as aranhas nos ensinam? Coisas insignificantes que nos ensinam a grande lição. As aranhas nos ensinam a necessidade de um bom relacionamento, de estar no lugar certo e falar com a pessoa certa, aproveitando as oportunidades. Ou, resumindo na palavra de hoje, networking. As aranhas, né, nos ensinam networking. Na realidade, é interessante, né? Porque muitos dos network hoje a gente constrói na web, que na realidade significa teia, né? Então a web, que é a internet, a teia de aranha que nós temos hoje, a web, né? Entendeu aí? Então você consegue trazer provérbios para um tempo bem atual. Então, não terminando ainda, mas um assunto interessante ainda em provérbios, que eu não posso deixar de falar, né? É Provérbios capítulo 31. Não dá para fechar sem não falar de Provérbios 31, né? Que é o texto clássico, né? A mulher sábia edifica sua casa. Esse é o fecho do livro de Provérbios. Então, o que o livro de Provérbios nos ensina, por exemplo, com a questão da mulher sábia edifica sua casa e o tolo a destrói? O que mais me chama a atenção, ele vem descrevendo várias coisas ali da mulher sábia, praticamente o Provérbios 31 fala sobre isso, quase todo ele, mas o final me chama a atenção. Por quê? Porque nos últimos versículos, que eu considero assim os versículos mais importantes, fala uma das principais lições e que o apóstolo Paulo repete, tá? Sobre a questão da mulher sábia. Presta atenção nisso. Nos últimos versículos, algo me chamou muita atenção. A mulher sábia não busca elogios, mas o seu proceder em Deus, olha isso, falará por ela. Como já disse o apóstolo Paulo, a mulher ganha o terreno que quiser, fazendo e não falando. A maior lição da mulher sábia para os dias atuais é o final dos últimos versículos de Provérbios, na minha opinião. Então, a mulher acha que falar vai fazer ela ganhar. Interessante, nós estamos lendo um livro aqui na comunidade, chama Fecha a Matraca. E os últimos conselhos dos últimos versículos do livro de Provérbios é exatamente isso. Mulher, fecha sua matraca. Você ganha, não falando, mas fazendo, no proceder de Deus com humildade e sabedoria. Essa é a mulher sábia. Então, segurei que nós vamos para os próximos compartilhares agora. Levíticos e depois vamos para Mateus. Segunda parte do nosso compartilhado da leitura bíblica, né? Já agora indo para o livro de Levíticos. Uma curiosidade aqui para você, né, que gosta de ler, que é um leitor da Bíblia, que gosta de aprender, que gosta de ter revelações do Espírito. Você sabia que os livros que nós temos hoje da Torá, que seria o Pentateuco, né, a Velha Aliança, né, um livro que Moisés recebe da mão de Deus, ele, na realidade, os nomes deles em hebraico, é uma curiosidade para você, é exatamente aquilo que é chamado na primeira frase do primeiro versículo do livro. Olha que interessante. O livro de Gênesis, por exemplo, aqui, capítulo 1, versículo 1, né, Gênesis já começa aqui, ó. Bereshit bara Elohim et ha-shamahim vet aretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. Então, o livro de Gênesis, em hebraico, é Bereshit. Avançando, por exemplo, para o livro de Êxodo, também no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, o nome em hebraico do livro de Êxodo é Shemot. Significa, no primeiro versículo do capítulo 1 diz, ora, esses são os nomes dos filhos de Israel que, né, foram para a terra do Egito, junto com Jacó. Então, esses são os nomes. Então, o livro de Êxodo, em hebraico, é Shemot, que significa os nomes dos escolhidos. Olha que interessante. Por exemplo, o livro de Levítico, né? A palavra Levítico, na realidade, ela se chama Koherim, né? A palavra Levítico em hebraico. Porém, o nome do livro não é esse, o nome do livro é Vaikra, que é exatamente, capítulo 1, versículo 1, diz, e chamou. Vaikra é e chamou, ou posso falar também, Deus chamou Moisés e falou-lhe, né? Deus chama Moisés lá e fala algo a ele. Ele fala a lei, né? Então, o pessoal fala, Levítico não significa lei. Na realidade, não. Levíticos são, a palavra vaikra no hebraico, significa e chamou. E Deus chama e profere a lei, ok? Olha só, por exemplo, o livro de Números, interessante aqui.
no deserto, Badmar, ou que seja, Bamidbar, ou Bamidbar, no deserto. Essa pronúncia no hebraico é bem difícil, é até engraçado. Mas significa, não números, mas significa no deserto. Aqueles que Deus guardou, testou, provou e aprovou, ou não aprovou, no deserto. Então, no começo do capítulo 1, versículo 1, você já encontra essa palavra aqui. Por último, o livro de Devarim, ou que a gente chama de Deuteronômio, né? Que são palavras. Essas são as palavras. Alguns falam que é a repetição da lei, né? Mas são as palavras, ou seja, Deus trazendo à memória as palavras ditas a Moisés lá atrás no livro de Vaikra, ok? Então essa é só uma curiosidade. Avançando aqui, para o que a gente tem que falar hoje é muita coisa. Não sei se talvez seja duas partes. Levíticos. Levíticos capítulo 17 a 23 é a nossa leitura bíblica dessa semana, né? Então, capítulo 17. O que fala capítulo 17 de Levíticos? Fala sobre o sangue, ok? A importância de guardar corretamente esse preceito nos livros de doenças, por exemplo. E é interessante que em Atos capítulo 15, o Espírito Santo e os apóstolos também colocaram 4 coisas para a igreja guardar. A igreja, que somos nós, atual, a Brit Hadashah, a nova aliança. Que seriam também, uma delas, se abster do sangue e da carne de animais sufocados que morrem com sangue. Ok? Então, isso é algo interessante porque fala exatamente, Levítico 17 fala sobre isso, o capítulo todo. Levíticos capítulo 18, o que nos fala a leitura bíblica? Fala sobre respeito, pureza, pudor na família, tá? Dentro da família, e também relações sexuais ilícitas e práticas ilícitas e anômalas sexualmente, como incesto, Deus condenando a questão do incesto, a pedofilia, a zoofilia e, não menos importante, o homossexualismo. É dito aqui em Levíticos capítulo 18, ok? O capítulo 19, para mim, é um dos mais interessantes, né? Por que o capítulo 19 é uma grande revelação para você aqui nessa manhã? Eu chamei o capítulo 19, o tema central dele é o resumo da lei. Você vai entender por quê. Porque esse texto de capítulo 19, Jesus fala ele lá na nova aliança. O resumo da lei, o cuidado de Deus com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. Olha que maravilhoso. Não só isso, não guardar rancor e nem ser xenofóbico com a palavra atual. Ou seja, ser ríspido com os estrangeiros, xenofobia. E aqui está dito um dos textos mais famosos ditos por Jesus, que resume toda a lei e os profetas, não na sequência do que eu vou dizer. Ele começa no capítulo 19, versículo 1 em diante, narrando que Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. E lá embaixo, né, no meio do capítulo, você vai encontrar que Jesus repetindo essas palavras aqui. Porque a lei e os profetas resumem amar a Deus acima de todas as coisas, que ele diz no começo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você fazer o bem ao seu próximo como a si mesmo. Você vai encontrar essa fala exatamente nesse capítulo 19, que eu chamei de o resumo da lei. Jesus resume toda a lei e os profetas, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, entendimento, toda a sua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui no capítulo 19 você encontra esse texto. Avançando, Levíticos capítulo 20, fala sobre práticas pagãs, vinda dos estrangeiros. Ok, você tem que ser acolhedor com os estrangeiros, não ser xenofóbico, isso é falado no capítulo 19, amar o próximo a si mesmo, mas no capítulo 20, Deus condena as práticas pagãs, as práticas erradas, vinda dos estrangeiros. Amar o pecador, mas aborrecer-se do pecado praticado por ele. Então, práticas pagãs vindas dos estrangeiros é condenado aqui nesse capítulo. Sacrifício a Moloque, o nome Moloque é falado 4 vezes nesse capítulo 20, 4 vezes. Ele gasta bons versículos falando sobre a condenação da adoração a esse Deus específico que é Moloque, que era um Deus que era adorado sacrificando as crianças recém-nascidas ou os filhos a essa entidade, a esse ídolo, ok? E também no capítulo 20 ele volta a ressaltar as práticas pagãs entre as famílias sendo contaminadas com as práticas desses pagãos, deixando elas entrar, não era permitido. Então, repete aqui sobre a questão do homossexualismo, a zoofilia, a pedofilia e o incesto, é repetido no capítulo 20, tá? Vamos lá então, capítulo 21 e 22 de Levítico,
fala sobre o comportamento dos Koharim, né, que eu disse lá atrás. Hoje o nome Levíticos, que significa Koharim, né, os Levíticos, o comportamento dos sacerdotes levitas, é falado no capítulo 21 e 22, né, com relação ao quê? Ao trabalho deles, à família deles, ao comportamento do cotidiano, do dia a dia deles, como e como não, como se casar e como não se casar, não misturar a sua genealogia, não se casar fora, né? Porque eles eram os guardiões da lei e dos preceitos de Deus. Então eles não deveriam se comportar muito mais rigorosamente com relação ao seu proceder familiar e ao seu proceder de casamento, ok? Então aqui fala muito sobre isso, o comportamento do cotidiano e no seu relacionamento familiar e no seu proceder no trabalho e na família, né? Porque o trabalho deles era guardar o templo, guardar o tabernáculo, preparar as unções, as adorações, os sacrifícios. Então o trabalho deles era esse, né? E também com relação à família, o guardar a família. E por último, e muito interessante, muito importante, capítulo 23 de Levíticos, eu falo muito sobre isso. Isso aqui dá tema para falar muita coisa. Capítulo 23 fala sobre as 7 festas de Israel, que nós guardamos como igreja. Então ali vai especificar. É um marco temporal de Deus, é um tempo escatológico, início e fim, é a vinda e o retorno do Messias, é um marco escatológico. Quem não entende as 7 festas israelitas, não são festas judaicas, não pode se confundir isso. Festa judaica é uma coisa, são os feriados nacionais judaicos, né? Hanukkah e outras. As festas bíblicas israelitas, né, perpétuas, ordenadas por Deus, são essas 7 festas de Levíticos capítulo 23, que a gente pode falar muita coisa sobre elas aqui, falando da vinda do Messias, a primeira vinda ao retorno. Ou seja, Jesus não veio revogar a lei, veio a cumprir, e cumprir esse marco temporal, né? Então, resumindo breve, rapidamente, isso aqui dá um estudo de dá um seminário de uma semana, falando só sobre essas festas. Resumindo, o que a gente fala sobre a questão das festas? É o marco temporal. Se Jesus cumpriu as 4 primeiras, as 3 primeiras, Jesus morre na Páscoa, ressuscita na festa das primícias e só se deixa ser tocado depois de 7 dias cumpridos as festas dos pães asmos. As 3 festas eram comemoradas ao mesmo tempo. 40 dias depois, na realidade 50, né? 40 dias depois da ressurreição de Jesus, ele anda 40 dias, depois de 10 dias que ele é assunto aos céus, os discípulos estão em Jerusalém, em Atos capítulo 2, cumprindo-se a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja, é a descida do Espírito Santo, cumprindo assim a 4ª festa. Pergunta: se Deus e o Senhor Jesus respeitou as 4 primeiras festas, cumprindo as datas, as 3 últimas, por que não deveria? Por que não deveria cumprir as 3 últimas? Que fala do retorno do Messias, ou as festas de outono, né? O retorno do Messias, que é o Yom Teru, as festas das trombetas, que cai junto com o Ano Novo Judaico. Fala sobre o Yom Kippur, ok? Que é o dia do juízo, ou dia da justiça de Deus. E por último, e muito importante, é a festa dos tabernáculos, a Sukkot, ok? Que é a festa das cabanas, que é a festa relatada lá em Zacarias capítulo 14, uma das mais importantes. Então, não vou falar sobre isso aqui, mas daria para falar muita coisa. E estamos encerrando essa parte aqui de Levíticos e vamos agora para Mateus. É verdade. Então, terceira parte da nossa leitura bíblica, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 13 fala das parábolas do reino. É muito interessante porque isso foi algo que me foi um tema quando eu fazia seminário. Eu me lembro que o professor, né, me deu exatamente, né, uma tese. Durante aquele mês eu tinha que trabalhar, né, sobre a questão, sobre o capítulo 3 de Mateus. Ou seja, um mês inteiro estudando só o capítulo 3 de Mateus. Eu me lembrei disso na leitura bíblica. E quando eu estava fazendo a exposição do capítulo 13, ele me fez a pergunta. E foi na hora que o Espírito Santo me revelou. Porque confesso que naquele momento eu não tinha parado para pensar sobre isso. Ele falou assim: qual é o tema central do capítulo 13 de Mateus? Aí eu falei: Espírito Santo, me ajuda. Aí na hora o Espírito Santo disse: as parábolas do reino dos céus. Esse é o tema central. As parábolas do reino dos céus. E eu respondi exatamente isso. Aí o professor olhou para mim e falou: é isso aí. Interessante. E o capítulo 13 fala exatamente sobre as parábolas do reino dos céus. O que significa? Jesus se assenta, né,
na multidão das pessoas que estavam ali seguindo ele e começa a ensinar através das parábolas. Ele fala, e ele explica exatamente isso para os discípulos depois. A eles eu falo por parábolas, mas a vocês, os meus discípulos, aqueles que eu escolhi para andar comigo, eu vou revelar o sentido de cada parábola dessa, que é a parábola do reino dos céus. E por causa da revelação de Jesus aos discípulos, hoje nós temos a revelação das parábolas que ele conta no capítulo 13. E é interessante que todas as parábolas do capítulo 13 de Mateus, que fala sobre o reino dos céus, todas elas estão ligadas ao reino dos céus, tá? É o mundo espiritual. Se você for parar para analisar, fala sobre o mundo espiritual. O que precisa ser considerado no mundo espiritual? Que ele tem que ser considerado, tem que ser entendido, compreendido. Precisamos entender o mundo espiritual. Precisamos saber com quem guerreamos, com o nosso Deus, né? Yahweh Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. 365 dias do ano, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Um para cada dia do ano. Ok? Ele é o Senhor dos Exércitos, que guerreia as nossas batalhas. É o atributo de Deus mais falado na Bíblia. É o Senhor dos Exércitos. Então, temos que saber com quem nós guerreamos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Aquele que não perde batalha e não pode perder. E também tem que saber contra quem nós guerreamos. Aqui nas parábolas também fala isso. Que é o inimigo do reino dos céus. É interessante que uma das parábolas fala sobre as aves de rapina, né? Que circulam a semente do grão de mostarda, que por mais que é a menor das hortaliças, se torna a maior das árvores. Então, essa parábola se refere, né, interessantemente a isso, especificamente cita ali aves de rapina, que está ligado a forças espirituais da maldade. Então, a gente precisa entender. Então, as parábolas do reino, Mateus 13, fala sobre mundo espiritual, ok? Então, fechando aqui nossa leitura bíblica, que eu acho que já vai dar quase 30 minutos aí de 3 partes, dividir parte 1, 2 e 3, essa é a terceira parte. Mateus capítulo 14, para a gente fechar aí esses 4 dias de leitura. Primeira parte de Mateus capítulo 14 fala sobre a morte de João Batista, e que logo após a morte de João Batista, Jesus sai separadamente para orar. E quando ele sai para orar, ele vê uma grande multidão, se compadece dela e começa a curar os enfermos. Então ali nos primeiros versículos do capítulo 14 vai narrar a morte de João Batista, né, ali com relação a Herodes e a filha de Herodias, tal. E depois ele entra sobre a cura dos enfermos. E é aqui, logo depois que ele cura muitos enfermos, ele vê a multidão sentada ao longo do dia e faz a primeira multiplicação, dos pães e dos peixes, né? 5 pães e 2 peixes. Na sequência disso, Jesus sai novamente para orar, né? No outro dia, enquanto ele orava durante a noite, os discípulos entraram no barco e foram para o mar. Ele mandou os discípulos para o mar. E à noite cai uma tempestade. E esse aqui é um texto também muito interessante, que Jesus vem andando sobre as águas, né? Ele manifesta o seu poder sobre a criação. Então ele vem andando sobre as águas. E é interessante que os discípulos veem e se assustam. Mas ali Pedro tem um ato de fé e de ousadia e fala: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. E Pedro anda sobre as águas. Por mais que ele afunda, né? O pessoal ressalta isso, mas ele é o único que tem essa experiência sobrenatural. Ele é o único dos 12 que anda sobre as águas. E mais à frente, no capítulo 14, né, quando eles descem ali, né, na cidade de Genezaré, né, Jesus também cura muitos enfermos, capítulo 14, até uma parte interessante do texto, que muitos daqui tocavam na orla de suas vestes e eram curados. Né? Daí então, lá na frente você vê a mulher, né, com fluxo de sangue que toca na orla das vestes, porque essa prática começou a se tornar corriqueira no ministério de Jesus. Né? Muitos não conseguiam chegar a ele, mas o fato de, pela fé, tocar na orla do seu manto, eles sentiam a cura do Espírito Santo através da virtude que fluía da vida de Jesus. As vestes dele curavam. Não só a mulher com fluxo de sangue, mas aqui em 14, né, capítulo 14 de Mateus, mostra que muitos eram curados ao tocar na orla do manto dele. Amém, queridos? Então essa aqui é a nosso compartilhado da leitura bíblica dessa semana, dividida em 3 partes. Então, próxima semana, nós vamos estar gravando 2 vídeos por semana, compartilhar vários dias da leitura bíblica. Então vai acompanhando a leitura bíblica, né, ao momento que a gente vai narrando aqui para você os pormenores, as revelações e as coisas que Deus tem nos falado durante a leitura bíblica anual. Um beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês.